Integral da Mulher e temos aqui a Constança Cordeiro Ferreira, primeira convidada do podcast. Que honra! E Constança, fundadora do Centro do Bebê, onde nos encontramos nesse momento nas novas instalações recém-estreadas. E é terapeuta de bebês e autora de 3 livros sobre bebês e cuidados de bebês numa ótica assim muito especial, do que eu sempre gostei imenso, e por isso que eu queria muito trazer aqui nesse podcast. Nós nos conhecemos em 2011, há muito tempo, num curso de conselheiras da amamentação. E depois, pronto, quando tu abriste o primeiro centro, convidaste-me, foi uma grande honra, e pronto, desde então continuamos juntas. Então, Constança, eu adorei o teu livro, adorei todos os teus livros, e em particular hoje queria, como o foco é saúde da mulher, queria trazer mais um foco sobre as mulheres que são mães. E o livro que me estou a referir em especial é o livro de Magia das Mães. E o que queria começar assim, chutando desta primeira bola, que é o que é que tu sentes que as mulheres que são mães nesse momento, as mães, eu não sei dar essa diferença de mães, precisam nesse momento, quais são os maiores desafios nesse momento em encarar a maternidade. Não digo a parentalidade no seu todo, mas a maternidade. Bem, então, antes de mais, é uma honra. Estou muito feliz por inaugurar o podcast. Tu sabes que eu sou super fã e que acho que a tua sabedoria deve ser muito partilhada. É verdade, António. E este tema é um tema que tu sabes que me é muito querido, que nos é muito querido, a todos nós aqui na equipa do Centro Bebê, mas a nós duas particularmente nesta toda esta nossa história. E respondendo aqui à tua questão, o que é que falta? Bom, eu acho que falta espaço pessoal, acima de tudo, é isso que eu acho que falta, porque no fundo eu acho que a maternidade será sempre mais feliz conquanto nós a consigamos viver à nossa maneira. E a nossa maneira implica uma liberdade e ao mesmo tempo uma libertação de várias coisas, entre elas padrões sociais, pressão, padrões até às vezes familiares, e é muito difícil porque é um processo ao mesmo tempo inconsciente, mas ao mesmo tempo que pode ser trazido à consciência quando nos tornamos mães, que no fundo algumas de nós nem se conhecem ainda bem como mulheres e de repente nos tornamos mães e seria necessário algum tempo de introspeção, aquele tempo que a Laura Gutmann fala que é a sombra, não é? Que precisaríamos de viver esse tempo que é um tempo de uma terra que está arada, que está em revolução e há 2 fatores que jogam contra nós em termos desse tempo. É um fator que é natural, que é nascer um bebê, precisa de ser cuidado, ou seja, por mais que eu me apetecesse refletir e curar-me do parto, da experiência, da transição, há um ser que precisa de mim e isso implica uma noção de urgência, não é? O choro do bebê, os pedidos do bebê dão-nos essa urgência, mas acima de tudo não há tempo porque nós também complicamos um bocadinho a maternidade e esta transição com uma ideia de que é possível acertar em tudo à primeira. E esse é, para mim, o grande erro, porque em tudo nós sabemos que é por aproximação, é por tentativa, é por erro, é por conhecimento, é por construção. E nesta ideia do bebê há esse mito, há essa expectativa de que se fizermos tudo certinho, nós vamos ser boas mães. E isso não existe. O que é ser uma boa mãe é todo um universo, não é? Mas acima de tudo não há tempo, não há inclusivamente tempo interno, não há tempo para a dúvida, não há tempo para a ambivalência, não há tempo para a falha, não há tempo para aprender por aproximação e é isso que eu acho que falta. Eu acho que falta menos soluções, menos essencial fazer isto, essencial fazer aquilo. Nós podemos fazer tudo isso e
mesmo assim não nos descobrirmos ou ainda nos afastarmos mais dessa descoberta. Então eu acho que falta tempo, paz, calma, no fundo tudo o que nós dizemos que o bebê precisa e enchemos as mães de pressão e se a mãe tiver, a partir do bebê terá, e é isso que nós nos esquecemos. Claro. Que sentes que mudou desde que tivemos os nossos, quer dizer, a tua filha mais velha tem 15, 16, 17, pois, e o meu 14, né? Mas pronto, a altura era diferente o panorama em Portugal quando nós nos deparamos a primeira vez com a maternidade, se calhar, né? Mas parece-me que essa temática continua a estar subjacente. Na altura, não sei, tínhamos os grupos de mães e aquelas já primeiras expressões no mundo da maternidade consciente, da parentalidade com apego. Já nessa havia altura, mais ou menos, eu lembro-me que nessa altura, bom, eu quando fui mãe há quase 17 anos, nem havia redes sociais, não existia, portanto, não havia, havia pouquíssimos livros, e portanto aí estávamos mesmo só sujeitos às nossas descobertas, àquilo que víamos o bebê pedir, ao que as mães diziam, isso é assim, isso deve ser assado. E eu hoje olhando para trás, havia pouco retorno, não é? Havia pouca partilha, não se falava da dificuldade do pós-parto, não se falava de todo mesmo. E daí para mim ter sido uma coisa que me apanhou tão de surpresa, eu falo disso no primeiro livro, mas ao mesmo tempo foi uma bênção não haver redes sociais, foi uma bênção não haver um excesso de livros, porque eu não fui bombardeada, então foi um percurso solitário, é verdade, difícil, mas ao mesmo tempo com poucas referências do que devia ser. Eu às vezes faço este exercício de me imaginar a ser mãe pela primeira vez agora, e eu acho que estaria certamente mais informada. Eu acho que encontraria mais eco para as experiências que vivi na altura, neste momento, facilmente, porque as mães assumem mais a sua vulnerabilidade, fala-se mais de pós-parto, fala-se muito mais de apoio à amamentação, existe apoio à amamentação efetivo, que na altura não era tão disponível e não existia tanto, mas por outro lado, eu acho que me iria preocupar com coisas que na altura não me preocupei e acho que me iriam acrescentar muita pressão. Por exemplo, um excesso de consultas que hoje são recomendadas que os bebês tenham, mais vale prevenir tudo, e então temos bebês que nos primeiros 2 ou 3 meses passam a vida em consultas. Bebês saudáveis, bebês que não foi identificado nenhum problema, mas que os pais sentem que há tanta oferta neste momento em termos da parentalidade, não é? Em termos de que às vezes chegam-nos aqui bebês com 1 mês e meio, com 2 meses, que já fizeram 10 consultas, umas de sono, outras coisas, para prevenir isto, para prevenir aquilo. E repara, eu não estou a dizer que isto não é válido, eu não estou a dizer que os profissionais não têm um contributo importante. A questão é que são muitos para um só bebê. E isto rouba tempo, mais uma vez. E primeiro cria esta ideia de que o bebê é uma coisa que é um estigma que a gente tem vindo a lutar muito, não é? Antonella, nós acreditamos numa coisa mais crua, mais instintiva, não é? Que eu percebo que as mães dizem, mas eu não sinto instinto, claro, porque o instinto não é um interruptor, o instinto é um conjunto intrincado de respostas neurohormonais que precisam de tempo. E de espaço. E de espaço, precisam de conexão, são inputs e outputs que começam a responder um ao outro, e é aí que nós começamos a perceber que descodificamos um choro. Não é porque lemos um post no Instagram que diz os tipos de choro. Não é assim que nós percebemos o que é que aquele choro quer dizer. É porque já o ouvimos, porque o nosso corpo reagiu de determinada maneira, porque respondemos daquela maneira que achávamos correta e tivemos um retorno de que sim, era isso que se passava. E então o nosso cérebro é colonizado por esta sequência de respostas e pedidos e respostas aos pedidos que um bebê faz N vezes por dia e aos quais nós respondemos se estivermos libertas de guiões na nossa cabeça. E portanto é assim que nós descodificamos um choro.
É assim que nós aprendemos como é que o nosso bebê calma. Não é porque lemos dicas no Instagram. E então, o que é que eu acho que julgaria contra mim, claramente, naquelas noites em que a minha filha mais velha, chorava, era um bebê muito inconsolável, e em que às vezes não havia nada a fazer a não ser olhar para ela, tentar responder-lhe, tentar ver o que é que funcionava. Eu não sei até que ponto eu sentiria que não estava tão sozinha nos dias de hoje, mas ao mesmo tempo eu daria por mim num frenesim de tentativas que eu acho que me iriam afastar da conexão que no fundo nos salva e os salva a eles. Não é? No bebê e na mãe tudo é a ligação, tudo é salvo pela ligação. E então eu acho que há coisas que efetivamente no seu conjunto estão a ser excessivas, porque todos nós temos contributos que sentimos que são importantes, por isso os damos, mas uma coisa que aqui nós tentamos sempre fazer é, esta semana chegou-me um bebê, ele já tinha passado por muita gente e chegou aqui e eu disse, eu não vou fazer nada com este bebê. E até havia coisas a fazer, mas não eram urgentes. E naquele momento era mais importante mãe e bebê encontrarem a sua paz, sem mais intervenções externas. Porque na verdade não se passava nada do ponto de vista da saúde que justificasse estar a haver tanta intervenção naquele bebê. E então tudo deve ser doseado com este equilíbrio. Tudo o que é excesso e prejudicar a ligação, o tempo e o espaço vai ser contraterapêutico. Mesmo que seja, teoricamente, para ir mais ao encontro daqueles que são os valores do Estado, uma maternidade mais vinculada. Que no fundo, não sei, às vezes parece-me a mim, não sei se é a boa percepção, que está a colocar imenso peso também, porque há imenso dogma sobre coisas que são periféricas. Eu, na verdade, é assim, se simplificarmos isto ao máximo, e por isso é que eu te digo, eu não estou a desvalorizar o contributo de cada profissional de nutrição, por exemplo, nutrição. Claro que é importante e tu tens os teus valores enquanto nutricionista, certamente não defendes se dar uma bolacha Maria a uma criança, a um bebê de 1 ano e meio, não. Mas quer dizer, eu já tive mães na minha consulta a chorar porque tinham dado uma bolacha Maria ao bebê na creche no dia antes. E é preciso dizer-lhes, isso não é assim tão importante. Ou seja, eu acho que tudo o que for a desfavor da saúde mental vai ter um efeito péssimo. E, portanto, calma. Às vezes hoje precisam-se avós, tias, a única rede de suporte que aquela família tem para poder deixar o bebê 1 hora para ir fazer uma massagem, uma ginástica, ao supermercado. E estamos a dizer às mães que uma avó a dar uma bolacha a um neto é tão grave que ela não o pode deixar sozinho com a avó. Sim, que resultado é que isto tem? Pôr as coisas na balança, né? O mínimo de contextualizar aquelas. Contextualizar. Nós sabemos, por exemplo, as visitas ao recém-nascido. É verdade, a mãe tem a cria no colo, a mãe provavelmente não quer partilhar a cria. Mas nós não podemos dizer, não deixe ninguém tocar no recém-nascido. Porque a avó ou a tia pode chegar e a mãe pode querer, pega nele, eu preciso tomar um duche. Claro. E isto é ok. Portanto, o que eu acho é que, e nós vivemos num tempo de comunicação instantânea, de mensagens quanto mais simplificadas melhor, não há tempo para a complexidade, então estes assuntos são abordados de uma forma que a mim me parece atualmente opressiva. Se o teu bebê chora, é isto ou isto, se o teu bebê faz assim, é isto ou aquilo, se estás a recuperar do teu parto, atenção a isto. E a vida não é assim. Nós estamos a falar de períodos que são períodos de crise vital, de caos produtivo, que são muito pouco resumíveis a este tipo de comunicação. E o que é que depois às vezes pedem? Dicas, não é? Dicas. Eu acho que a maternidade é tão pouco compatível com dicas. Pois é. E com truques. E com truques. Às vezes há uns super úteis, não é? Sei lá, coisas que eu aprendi que são dicas mesmo. A cova no sutiã. A cova no sutiã é uma dica, ótimo. O body não tem que entrar pela cabeça, pode entrar pela... Não é? Tem aquelas coisas nos ombros. Isso está na esfera das dicas. Excelente.
Mas tu não podes dar dicas para a vinculação, tu não podes dar dicas para uma mãe compreender o seu bebê. Porque a nossa natureza e estes processos de ligação, e para falar de vinculação terás que chamar um psicólogo, não é? Mas o que eu te posso falar é do que é o que a natureza preparou para nós nos ligarmos ao nosso bebê. E o que nós sabemos é que há alterações já do ponto de vista neuronais ao longo da gravidez, um maior estado de alerta, uma despertabilidade, por aí fora, uma maior reação a tudo. Isto tem um propósito biológico. Mais intensos os cheiros, os sentidos estão mais apurados, porque nós vamos ter que proteger a nossa cria. E esses sentidos, todos eles mais apurados, também vão estar num estado de alerta transitório após o parto, e é importante nós explicarmos que esse alerta é suposto ser transitório, ou seja, não é para irem crescendo, porque se estiver a irem crescendo é um sinal de alerta para nós procurarmos ajuda, mas de facto aqueles primeiros dias em que nós olhamos muitas vezes para o bebê está a dormir, mas nós até gostamos de ficar a olhar para ele, pomos o dedo a ver se está a respirar. Esse estado de alerta transitório daqueles primeiros dias serve exatamente para o nosso cérebro se colonizar com a informação sobre a cria. E se nós entrarmos com dicas, com ensinos, o teu bebê faz este barulho é porque assim, o teu bebê faz assim porque é isto. E primeiro posso estar a falhar redondamente, não sou eu que estou em casa daqueles pais a olhar para aquele bebê, são eles. E depois eu estou como se estivesse com uma tesoura a cortar estes fios invisíveis, esta teia que é suposto estar a relacionar-se, a ser criada, porque é essa teia, essas ligações, esse feixe de fios que se ligam uns aos outros que vai permitir que aquela mãe e aquele pai, porque se achava que era só o pai, que era só a mãe, e agora sabe-se que o pai tem alterações importantes, que é o que se chama em antropologia o paradoxo da paternidade facultativa. Porquê? Porque no caso do homem é facultativo no sentido de elas acontecem na medida em que ele cuida, na medida em que o corpo dele fica colonizado pela presença do bebê. Se ele não tiver um cuidar ativo, o cérebro não tem este processo de modulação, porque não tem inputs. Mas se o pai tiver um contacto próximo, se o pai fizer pele com pele, se o pai cuidar do bebê, mudar as fraldas, dar o banho, ter o bebê no colo, não é preciso fazer tarefas. O pai não é o irmão mais velho, a gente não tem que dizer o banho é a tarefa do pai. O banho pode ser a tarefa do pai, pode ser tudo a tarefa do pai, ou pode nada ser, como nós também não temos tarefas enquanto mais nós cuidamos. E nós sabemos, e há estudos de imagem muito interessantes, têm vindo a ser feitos nos últimos 10 a 20 anos, que mostram que o cérebro do homem muda. Fisiologicamente o homem muda. E hormonalmente. Testosterona mais baixa, a oxitocina sobe, precisamente para ser mais cuidadoso no manusear do bebê. Uma das coisas que aqui nos cursos pré-parto, às vezes os homens, os pais têm, porque eu tenho mãos maiores, eu tenho medo de deixar cair o bebê, e depois de repente é um medo que se eclipsa porque ele tem um pegar muito sintónico ao bebê, e isso está modelado por estas alterações todas. E portanto, isto para dizer, quando nós começamos a dar dicas demais, quando nós começamos a criar esta ilusão de que se vamos poder ligar-nos ao bebê através de um manual de instruções, nós estamos a interferir neste reconhecimento que os pais devem fazer. Quer isto dizer que o pai e a mãe devem ficar completamente perdidos neste processo? Não. Eu acho que devemos guardar espaço para a descoberta deles. Devemos promover uma literacia sobre o cuidado das necessidades básicas. Nós vamos continuar a precisar de comer, beber água, fazer a nossa higiene e dormir, mesmo quando o nosso bebê nasceu. Essas necessidades vão continuar a estar lá. Uma coisa que nós fazemos aqui muito nos cursos pré-parto é perdemos muito pouco tempo a descodificar tudo do bebê, damos alguns ensinos do que é que pode ser um sinal de alerta do bebê, do que é que pode... Porque no fundo é só isso que a gente precisa de saber. Se o bebê tiver cólicas, que tipo de estratégias é que podem experimentar, mas nós não ensinamos a descodificar o choro, nós não dizemos que o choro é isto, porque isso é completamente artificial. Artificial, isso não tem fundamento. Isso são conteúdos giros para o Instagram, mais nada. E portanto, ganhamos mais tempo
a fazer um plano de satisfação de necessidades básicas do cuidador. O frigorífico tem comida, quem é que pode trazer sopa, como é que podemos organizar os sonos para o pai e para a mãe, porque não vamos esperar que o bebê durma a noite inteira quando nasce, porque isso não existe, nem é desejável. E, portanto, fazemos muito esse trabalho. E o que é que eu acho? Quando nós estamos num estado de relaxamento, e se pensamos na pirâmide de Maslow, é completamente impossível alguém que não comeu, não conseguiu ir à casa de banho, são 4 da tarde e ainda nem sequer conseguiu lavar a cara, ou lavar os dentes, tirar o pijama, depois cada uma de nós, para algumas é mais importante algumas coisas, não é? Eu se calhar estava de pijama o dia todo, não era importante, mas se calhar não suportava ver louça no lava-louças, ou outra coisa qualquer, ou tinha que fazer a cama. Depois nós temos as nossas idiosincrasias, não é? E esse trabalho individual, eu quando fazia domicílios, eu gostava muito, porque para cada uma das mães que eu visitava era mais importante uma coisa diferente. E vamos embora, porque nós temos de nos sentir bem, é uma altura exigente. Mas isto para dizer que não vamos pôr as mãos no bebê, porque se a mãe estiver relaxada, se a mãe estiver alimentada, se a mãe vai ter amor para dar. E às vezes as mães não estão, e nós continuamos, enquanto profissionais, a pôr as coisas em cima para fazerem com os bebés, e ela se calhar não está nem sequer a ter tempo para tomar banho. Ela se calhar são 5 da tarde e ainda não comeu uma refeição quente. E então, como é que podemos ter um bebê calmo? Se tudo na mãe são compensações hormonais para se manter de pé. Estão de pé muitas vezes à custa de cortisol e adrenalina. Claro. E o que é que a cria vai reagir a esse conjunto hormonal? Vai reagir com hiperalerta, choro, desregulação. Então, menos mão no bebê, não é? Menos mãos em cima do bebê e mais colo às mães. Isto é um lema para mim. E as pessoas dizem, a fada dos bebés. E eu ponho muito pouco as mãos nos bebés, porque às vezes é só quebrar os circuitos de satisfação, prazer e conforto, e as mães sabem o que fazer. Sim. E no fundo não deixa de ser todo esse bombardeamento de informação, entre aspas, não deixa de ser mais um peso e uma maneira de medicalizar, de alguma maneira, algo que deveria ser absolutamente natural, espontâneo e vivenciado de uma maneira totalmente individual. A questão é que continuamos a chegar a... Primeiro, acho, não sei, 2 coisas. Uma é que chegamos, enquanto mulheres, chegamos à maternidade sem saber sequer nada de nós. Verdade. Portanto, tipo, anestetizadas, infantilizadas durante a gravidez, que se farta, o processo continua a ser altamente infantilizador, altamente desempoderador. Já antes estivemos provavelmente anestesiadas de várias maneiras. E depois, essa questão que se supõe que a família nuclear dê respostas àquilo que é a necessidade gigante que um bebê traz consigo, né? No outro dia, na reunião, estavas a dizer uma coisa muito gira sobre esse lugar comum, que não é lugar comum, e que tu desenvolveste imenso, que gostava que falasses um bocado aqui, esse conceito de aldeia. É assim, eu acho que isto parece um capricho ou uma coisa agora da moda, esta ideia de que, esta frase que é muito conhecida, de que é preciso uma aldeia para criar uma criança, mas isto tem um alicerce muito profundo e que tem a ver com vários fatores. Isto é um conceito antropológico, na verdade. Porquê? Porque a criação humana, da sua base, é uma criação coletiva. Os humanos agregaram-se desde o início em comunidades. Nós somos a única mamífera que pare tendencialmente com companhia. A maior parte das outras mamíferas isolam-se para parir. E nós, por isso é que a parteira é a profissão mais antiga do mundo. Porque há registros e sabe-se que as mulheres, a fêmea humana, tendia a procurar alguém da sua confiança para estar presente no parto. E isto tem várias razões. Uma delas é a posição em que o nosso bebê nasce, porque nasce de uma forma que é difícil ser apanhado pela mãe. Então pressupõe que vai estar alguém que consegue apoiar a mãe. E depois, outro fator que é, nós temos uma cria extremamente imatura e indefesa. E nós também somos bastante indefesas no final das nossas gravidezes
e no início do nosso puerpério. Nós temos uma cria com um cérebro e um perímetro cefálico maior do que os outros mamíferos. Isto tem a ver com o potencial neurológico que o bebê humano tem. É uma cria altricial não precoce, ou seja, o que é que isto quer dizer? Que o seu cérebro vai continuar a desenvolver-se durante bastante tempo ao longo, já depois após o parto. Portanto, ele não nasce, o cérebro traz imenso potencial e um conjunto de um kit básico para poder estar cá fora, e tudo o resto vai ser ligações, fogo de artifício, sinapses, aprendizagens que começam a acontecer ainda in utero, na experiência de parto e depois na adaptação ao meio. Nós temos, por exemplo, um bebê biologicamente muito semelhante se nascer em Lisboa e no Polo Sul, no mesmo dia, à mesma hora. Ao momento do parto, embora cada um já traga a sua história uterina, eles são biologicamente semelhantes. Ao fim do mês, cada um deles já sabe coisas completamente diferentes sobre o meio em que nasceu. Porque a primeira missão do bebê é ligar-se e adaptar-se. E, portanto, vai se adaptar à realidade. Estamos a falar de binómios, não é? Escassez, abundância, resposta, não resposta, e o cérebro vai se organizar em torno disso. É um processo em construção, e eu trabalho, como tu sabes, com muitos bebés que passaram por eventos mais traumáticos, separações neonatais, internamentos, e os pais vêm muitas vezes muito assustados com isso, porque agora uma das taglines que existe é o trauma de parto. Então tudo o que o adulto ou o profissional entende como traumático transmite aos pais que foi traumático, e na verdade a experiência pode não ter sido traumática se for integrada, reparada, compreendida. A definição de trauma é tudo o que não é integrado e compreendido, não é compreendido, não é processado. E, portanto, há coisas difíceis que não têm que resultar em trauma. E há coisas que às vezes não estão a ser valorizadas, e que foi um parto fisiológico, pode ter sido muito difícil para aquele bebê. E ele estar-nos a dizer isso. Sim. E eu lembro-me de uma mãe que tinha tido um parto super, para ela, uma experiência muito positiva, e o bebê estava a dizer: "Mãe, eu vi-me aflito ali em determinado momento." E, portanto, nós temos que escutar o bebê. Isto para dizer que nós temos uma cria muito, muito imatura. E essa cria indefesa, e nós não é suposto estarmos apoiadas, e a criação humana é um processo coletivo. Nós temos o mamífero mais social de todos. A nossa cria é a cria mais social, tem áreas do cérebro extremamente dotadas para as relações sociais, para tudo isso. E, portanto, a criação ocidental, não é? E tu dizes isso, nós dizemos as duas muitas vezes, que às vezes uma mãe e um pai são demasiado poucos. São os dois, não é? Aquela pergunta aí, o pai ajuda, como se para além de ser mau, não? Sim, o pai ajuda, o pai cuida. Sim. Mas mesmo que tenhamos uma mãe e um pai, continuamos a precisar da aldeia. Porque eles precisam precisas de património, é preciso garantirmos que eles comem, é preciso garantirmos que eles descansam, e não numa ótica infantilizadora, mas numa ótica de promovermos uma literacia de que isso é fundamental. Se calhar mais do que andarmos a fazer rastreios disto e daquilo com o nosso bebê. Eu vou dizer uma coisa que pode parecer polémica, mas o programa de vigilância da saúde infantil em Portugal é suficiente na maior parte dos casos. E os bebês já têm tantas consultas nos primeiros tempos, já têm as vacinas, têm as consultas com o pediatra, que temos que fazer um peso-benefício se é preciso outras coisas. Agora, tenho pais que estão aflitos com o impacto do choro, não estão a conseguir dormir. Aqui temos um custo, não é? Que abona a favor de estar a ser impactante, está a tirar qualidade, precisamos de ajuda. Outra coisa é eu criar a necessidade de uma família em que eles estão bem, em que o bebê é visto pelo médico, está saudável. E eu acho quase criminoso dizer: mas já devias ter começado a fazer isto, mas já devias ter... Então, sim. Tirar essa pressão. Vamos usar o bom senso das nossas avós, não é? Das nossas avós, o bom senso nosso, aquela simplicidade de eu apetece-me estar de fato treino em casa, eu não me apetece ainda começar a minha ginástica, ou a minha recuperação,
E não me apetece sair, não me apetece, ou seja, estou mal, estou a reprimir-me, estou-me a sentir triste. Aqui temos uma bandeira, preciso de ajuda, porque eu não estou a ter a qualidade que preciso, mas não, estou bem, estou na bolha, não me apetece fazer nada disso. E ser bombardeada com sugestões, aí é que eu acho que não. Sim. E também, não sei, acho que não há espaço para o mal-estar, não é? Não há espaço para essa crise vital, que acho que é inevitável, sobretudo para as de nós, que somos quase todas, as que chegamos à maternidade com uma ideia totalmente romantizada, não romantizada, mas idealizada. Eu levei os apontamentos do exame de bioquímica para a maternidade com o Luca, tipo, convencida que ia estudar. Naqueles dias, logo a seguir ao parto, porque a minha vida não ia parar. E claro que esbarrei com uma parede forte e feio, né? E portanto, todas as que chegamos muito aceleradas e muito lançadas na nossa vida para a maternidade, chegamos aí bem. E acho que deve haver espaço para esse luto, para essa desorganização e para essa imagem que a Laura Gutman tem, né? Também de estar num quarto onde há escuridão e estás a olhar para a luz fora e consegues ver realmente as coisas, consegues perceber que tudo aquilo que tu achavas na vida é mentira. E deve haver esse espaço. Por que temos que, lá está, correr a corrigir algo quando as coisas às vezes não estão tão cor-de-rosa? Eu acho que o que dá o cor-de-rosa é, de facto, nós conseguimos passar por adversidades, mas nós precisamos de recompensa. E até nisso a natureza preparou isto da criação e da maternidade de forma sábia, porque esta ligação precoce, não é? Há características da faces do bebê que vão direitas aos centros de dopamina do cérebro da mãe. E isso acontece muito. Eles dão aquelas noites terríveis, não é? Em que nós estamos na escuridão das 4 da manhã em desespero e de repente começa a entrar o sol da madrugada e o bebê faz aquele sorriso e nós somos inundadas, não é? E já pensamos em ter um segundo filho. Então as coisas estão doseadas. O problema é, quando entramos num esquema mais opressivo, quando entramos num esquema que depois eu acho que deve ser sinalizado por nós mesmas, aquela literacia que tu falavas de nós chegamos à maternidade com pouca literacia. Eu acho que é uma das coisas boas dos últimos anos. Acho que aumentou a literacia sobre o que é ter um bebê e sobre o que é o processo para a mulher quando é mãe. E aí acho que é um contributo importante que esta partilha toda de informação tem tido. Eu lembro quando escrevi o primeiro livro que foi assim uma coisa, quer dizer, para mim eram coisas que eu achava que eram normais, todas as mulheres tinham o direito de lhes dizer não ligues ao que te dizem, o teu bebê não tem que adormecer no berço, dá-lhe colo se quiseres, faz da forma mais fácil. E aquilo foi entendido assim como uma super revolução e fez-me pensar em que momento é que nos convenceram a fazer as coisas da maneira mais difícil. Quando, numa altura de tanto gasto energético, nós devíamos, de facto, estar a fazer as coisas da maneira mais fácil possível para ele, para nós, para toda a gente. Mas isto para dizer que eu acho que há mais literacia, mas não há tanta proteção no sentido de permitirmos encontrarmos as nossas recompensas. E eu sinto muito isso, por exemplo, no sono. Às vezes chegam mães que estão a fazer tudo bem, têm bebés que até estão a dormir bastante bem, que estão com o bebê ligado a elas ligadas a eles, mas que vêm aflitas porque o bebê não está a cumprir os horários de sono que leram não sei onde, ou as janelas de vigília, ou não sei o quê. Ou seja, elas estão bem, não estão exaustas, está a funcionar, podiam estar com aquela sensação de recompensa de estamos a fluir, não é? Consigo descansar, não estou mal, ele está bem, estamos os dois bem, está a ser bom, e não têm isso precisamente porque alguém entrou no processo e colocou ali parâmetros que é importante dizer que são parâmetros artificiais, são balizas, não é? Claro que o bebê não pode estar um dia
todo sem dormir, mas a primeira a reconhecê-lo vai ser a mãe, porque ele vai chorar e estar irritado. Agora, dizer que ao fim de 1h30 tem que dormir e aquele bebê acabou de descobrir uma coisa incrível e está entretido e grita só porque a gente tira-o da brincadeira para o pôr a dormir. Isso é que introduz disrupção. E então, eu acho, e há um shift um bocadinho na maneira como eu tenho pensado em tudo isto, porque eu não acredito em deixarmos mães e pais isolados. Eu acho que quase sempre é possível e muitas vezes nós precisamos de fazer um certo corte com os nossos modelos parentais, aqueles que tivemos, não é? Para descobrirmos o nosso estilo parental. E isso é não é? Um renascimento quase também nosso, deixamos de ser só filhas, mas também não podemos, na maior parte das famílias, os avós não são assim tão maus, não é? São bem intencionados, são boas pessoas e também não temos que fazer tábua rasa de tudo o que eles dizem, porque eles são as pessoas que vão estar ali ao nosso lado, são aquelas pessoas que podem levar roupa para lavar, trazer uma sopa, dar-nos um abraço, são pessoas que nos amam e nós não podemos trocar as pessoas que nos amam e que são família e que estão lá para ajudar por livros manuais. Ou dicas. Ou são os novos manuais de instruções. Sim, não é? Sim, por mais AP que seja, não é? Às vezes vejo coisas que me deixam um bocadinho tristes, que são com humor, e eu compreendo, mas como responder à avó, ao familiar que dá bitites, que dá palpites, e sim, às vezes dá, não é? Reviras os olhos, não, mas se as pessoas estiverem mais no seu lugar, num lugar de apropriação do seu papel, não é preciso responder torto. Porque a gente diz, não vou fazer isso, obrigada. Eu dou-te um exemplo, na minha terceira filha, não sei se queres que eu conte aqui uma história. E é a diferença de um primeiro filho para uma terceira, mas também da construção que vai existindo. E eu, na minha primeira filha, eu, por exemplo, ficava muito irritada quando perguntavam. A primeira coisa que as pessoas perguntam é como é que dorme? Dorme bem? É boazinha? E eu ficava muito irritada porque eu sentia que ela, na ótica das pessoas, ela resumia-se a isso, não é? Aqueles standards, se encaixavam ou não. Então eu dizia que sim a tudo. Porque a verdade é que aquelas pessoas também não me podiam ajudar, elas não iam à minha casa no meio da noite pegar nela ao colo para eu dormir, então era irrelevante. E eu dizia, sim, ela é ótima. E para dentro pensava e dizia-lhe mesmo, desculpa, porque tu és muito mais do que isso. E na terceira, agora com a Amélia, eu lembro-me que isto para percebermos a permeabilidade, quando nós sabemos o nosso lugar, até achamos, eu estava numa feira de verão, tipo feira popular, e estava uma senhora que vendia balões, e era verão, e eu estava, ela era pequenina, tinha, sei lá, 1 ano talvez. Ela ia no carrinho e eu ia com os outros dois e a senhora sai atrás da banca dos balões e diz assim, ela está cheia de frio, isto não tem lógica, tens um casaquinho, dá-me um casaquinho para a menina está cheia de frio. E eu comecei-me a rir e ela agarra num casaco que eu tinha por baixo do carrinho e tapou-a e depois pôs-lhe assim as manguinhas e depois, a tua mãe não te agasalha, tu vais ficar constipada. E eu, sei lá, há 17 anos, não era? Isto era um atentado. Porque isto ia trazer um mix, não é? Será que tem mesmo frio e eu sou incompetente? Como é que ela ousa tocar assim na minha filha? E esta eu achei tão fofo. Eu achei tão... Porque isto é criação coletiva. Não é? Essa senhora tinha completamente interiorizado isso. Completamente, não é? Isto é criação coletiva. Então, agora acho que também temos de ter um bocado de noção, não é? Se eu me tivesse virado e dizer assim, olha, não toco na minha filha, ela também tinha que ter compreendido e eu tinha o direito de fazer isso. Mas aqui, este tipo de exemplos mostra-me como eu fui abraçando na realidade e não só na teoria, esta coisa de nos preocuparmos com o outro, não é? Com o bebê do outro e já agora preocupar-se com a mãe também, não é? E que eu fui notando, sabes, estar mais desperta de senta-te aqui, tu ainda não comeste nada. Comecei a achar piada, por exemplo, quando a minha avó dizia tu ainda não comeste nada, senta-te, dá agora a bebê a outra pessoa e tu vais comer. É preciso isto. É preciso isto. Porque até a pressão do autocuidado, neste momento é uma pressão para as mulheres, não é? Então, assim, tens de cuidar de ti, é mais uma coisa para a gente fazer. Exato. Não é? Então, às vezes, tens de cuidar de ti. Já comeste, vou-te buscar comida. Aquelas coisas mesmo de mãe, de avó, de chata, não é?
que tem um lugar, no fundo. Eu acho que isto tem um lugar. Sim. Sempre foi assim. E então não podemos antagonizar as É mulheres verdade. contra estas figuras. Sim, e agora sim, há muita individualização, ainda mais num contexto, né, já isolado de per si, que é a família São nuclear. poucos, a família são poucos, os avós trabalham, os amigos Sim. estão ocupadíssimos e agora mesmo Ou não viveres no teu lugar. Eu, por exemplo, né, eu criei os meus filhos sozinha, não é? sozinha, quer dizer, sozinha, estávamos... Os dois? Sim. Bom, e isso de dizer duas pessoas é ser otimista, né? Porque a verdade é que ainda, apesar de toda essa suposta evolução, ainda temos mães que... Já tenho muitos relatos de mães que me dizem, olha, é mais fácil ser mãe solteira que ser mãe com um parceiro que na verdade só está a ser um fardo. Na prática, só está a ser um fardo. É assim, eu tenho uma visão de grande esperança a esse respeito, porque já faço isto há 15 anos e eu acho que há um shift enorme na maneira como a paternidade está a ser vivida neste momento. Isso é algo que eu noto mesmo, mas noto mesmo, porque sentia que isso era muito verdade. Por exemplo, nas sessões de amamentação era raro o pai aparecer. Agora, neste momento não, neste momento há mesmo um entrosamento e muito maior, é assim, 1000 vezes maior, mesmo. Aí é uma das áreas em que eu acho que houve imensa evolução. Mas eu acho que precisamos começar a normalizar algumas coisas, tal como preparamos a lista do bebê, como preparamos as coisas que queremos comprar, os produtos que vamos usar, que tipo de alimentação queremos fazer, de que forma vamos dar de comer. Eu acho que nesse kit de coisas que nos preparamos, e muitas delas, como tu dizias, até na ótica do humanizado, do apego, do consciente, do natural, não é? Então, eu acho que temos que normalizar uma sessão de terapia de casal, por exemplo. Pois. Não é? Super importante. Porque eu acho que o awareness está lá, acho que os homens querem ser pais, no que isso significa de ser um cuidador, de ser um cuidador ligado ao bebê, tal e qual a mãe está, fazem por isso, mas cuida-se pouco a mãe, cuida-se pouco o pai e ainda se cuida menos o casal. E a pressão colocada em cima de uma relação pelo nascimento de um bebê é gigante. É gigante. Deixa de haver aquele tempo, não é? Tudo isto depois é muito falta de tempo, espaço interno, espaço de comunicação. Então eu acho que, não querendo sobrecarregar, porque de facto aquele rol de consultas é enorme, mas isto via numa página, acho que era no Cordão, que eu sigo, que é uma página no Instagram que é de relatos de maternidade e onde as pessoas escrevem as suas percepções e as suas experiências, e havia uma mãe que dizia ainda tenho que fazer a minha consulta disto, ainda tenho que fazer a minha consulta daquilo, e falava desta opressão de tanta coisa que há para fazer neste momento, antes e depois do bebê nascer, e dizia, e nem tenho tido tempo de marcar a minha terapia. E eu lembro-me que comentei lá a dizer, deixa isso tudo e marca a tua terapia, porque isso é o mais importante. E a terapia de casal é uma coisa que eu acho que devia se normalizar, não ser uma coisa de fim de vida da relação, e que devia estar incluído. Vamos passar por um grande embate. Nós aqui temos uma sessão só para o casal, com psicólogo, na gravidez, precisamente porque sentimos que isto é fundamental. Se nós, enquanto seres individuais, batemos na parede, o casal é atropelado pela parede. Completamente. Ainda por cima existe o preconceito oposto, que é que um filho vai trazer harmonia onde falta, quando é sempre absolutamente o contrário. E eu digo muito nas minhas consultas, esta é a altura em que está a ser tão difícil que devemos estar mais unidos que nunca, não é? Porque já dois às vezes são poucos, e quando há mais do que um filho, então devemos estar mesmo a remar para o mesmo lado, e é muito difícil. Porque às vezes temos visões diferentes, temos saudades um do outro, temos saudades de nós próprios, estamos cansados. Quem é que tem paciência uns para os outros às 3 da manhã, quando já se acordou 4 vezes? Ninguém, não é impossível, não é?
E o próprio processo do homem, que se calhar tem que olhar para si também, né? Porque muitas vezes não é só a questão de ele não faz a parte dele, mas mesmo do ponto de vista emocional tens ainda esse relato de abandono. Eu estou a ser abandonado, então é mais um fardo psicológico que essa outra criança que não se assumiu ainda como adulto está a pôr mais pressão em cima de uma mãe que não sabe já por onde. Eu aí acho que a literacia do que é ser pai, acho que tem evoluído muito. Eu sinto isso na minha percepção. Ainda bem. E isso eu sinto. Sinto que nós mulheres, e aí é uma reflexão, se calhar até paralela àquilo que tu dizes, mas que talvez se cruza, que é nós mulheres continuamos a operar muitas vezes num modelo de mãezinha, não é? E eu agora que tenho filhos adolescentes, nós reproduzimos, não é? Mas eles são meus filhos. Mas eu ponho lança na máquina, já apanhaste não sei o quê, já foste assim, já foste assado. Isto é o que nós trazemos, não é? Por isso é que nós também nos queixamos da carga mental, porque fica tudo aqui. Sim. E depois nós andamos sempre não é? A vigiar. Que dá mais trabalho que os outros façam. Dá mais trabalho, por isso é que sentir. Mas isso é um erro, é uma falácia. Eu achar, porque, Antonella, não é melhor ser mãe sozinha. Em alguns casos eu acredito que seja melhor para a carga mental. Mas porque também nós operamos nesse paradigma. Isso. Nós reforçamos esse paradigma. Eu lembro que estava a falar com uma terapeuta que eu gosto muito e nestas reflexões e tudo, ela disse assim, como é que nós esperamos um comportamento adulto se continuamos a tratar os nossos parceiros como adolescentes, como filhos. Faz isto, não te esqueças daquilo, não te esqueças... O que é que aconteceria se eles fizessem por sua iniciativa? Certamente não seria igual ao que nós faríamos, mas talvez fosse diferente, talvez pudesse ficar entregue, talvez fosse uma surpresa, talvez houvesse outra forma de fazer as coisas. E nós também somos, por natureza, muito controladoras. E eu aqui faço meia culpa, porque acho que é difícil para nós entregar, não é? E é difícil para nós entregar, porquê? Porque nós fomos criadas neste paradigma, e agora de um ponto de vista mais social, mais que nós estamos no background, não é? Nós estamos na retaguarda, mas nós dominamos todos os segredos do universo. E nós pusemos-nos nesse papel. Eu não sei se ele é verdadeiro, à medida que eu vou evoluindo, não tenho a certeza. Não tenho a certeza, eu acho que nós temos de facto uma agilidade mental, mas eu acho que isto tem custos, os recursos não são infinitos. E então acho que temos muitas skills, acho que não temos que andar sempre a aplicá-las em tudo. E isto é talvez o grande ensinamento, chegas aos 40 e começas a perceber que há coisas não é assim tão importantes serem feitas da maneira que a gente achava que tinha que ser. Então não sei dizer se... Eu acho que há aqui uma reflexão a ser feita porque nós reforçamos este paradigma. Sim, mas se calhar também reforçamos porque fomos educadas, treinadas assim, não é? De uma determinada maneira, a reforçar dessa maneira. Portanto, e tem a ver com a valorização e do com a que foi culpa. acontecendo e com a culpa de não querer deixar as coisas caírem, porque são coisas importantes, e também com esta carga mental escondida que é o património que habita o cérebro das mulheres, não é? O equipamento de ginástica, a consulta do pediatra, sei lá, estou a dizer, a lista das compras online, os ténis já não servem, que eu não vou continuar porque começa a ficar aqui, porque começa a vir tudo lá de cima. Sim, nós sim. andamos com isto na cabeça e isto não se... Agora começa-se a falar sobre isto, mas isto não se falava, então isto passava quase como um segredo silencioso, não é? De geração em geração. As nossas mães nunca nos disseram, olha, atenção que há aqui uma parte muito importante que é a carga mental. Que é a carga tu mental. vais ter que encarar. Tu vais andar ocupada com a carga mental, não se falava, não é? Então isto, nós carregávamos isto em silêncio a achar que era assim. Sim. E que aliviavas a carga mental dando ordens aos outros. Eu às tantas pergunto-me se essa coisa da menopausa, que é uma queixa muito frequente, os esquecimentos. As mulheres, quando chegam à menopausa, eu própria estou a passar por isso, tenho uma memória a curto prazo ridícula. Ridícula. A quantidade de vezes que entro num quarto perguntando por que é que eu vim para cá assim, disparada, o que é que eu vinha fazer?
E tenho que fazer mais 2 vezes para... vinha buscar isso. Sabes que eu sou assim desde que eu me lembro de mim, portanto, isso para mim é... Eu acho que quando chegar lá não vou notar diferença, então fico 1000 vezes pior. Então, exato. Mas acho que esse é um processo fisiológico acho que chegamos a um ponto de estralhar a mente. E, portanto, toda essa lista de tarefas, de repente... Pronto, e não fazes nenhum terço, e olha, e está-se bem. Sim, porque não é. Não é. Sabes que eu fui mãe em idades muito diferentes, porque eu tive meus 2 primeiros filhos, eu tinha 20 e não tinha 30 anos ainda, tinha 26, 27, sim, tive logo ali os 2. E depois eu senti isto quando eu tive o meu segundo filho, eu saí da maternidade, ele era um bebê assim muito bonito, e eu assim a dizer, então até daqui a 2 anos, para o terceiro. E eu respondi na altura, acabada de ter, não é? Acabada de parir, e lembro de estar com ele no colo à saída e disse assim, não, o terceiro vai ser o meu bombom dos 40 anos. E foi. E foi. Foi porque eu acho que essa decisão foi tomada por mim naquela altura e assim foi. E depois foi quando fundei o Centro Bebé e há alturas na nossa vida para cada coisa. Mas o caminho ainda não estava terminado e então... E foi, e a Amélia nasceu quando eu tinha 38 e tu já tens uma visão diferente. Vamos ver como é que resulta em termos de educação dela, porque eu sou uma mãe muito mais permissiva agora, muito mais. No sentido de, eu sei que não é assim tão importante, eu sei que vai passar e mesmo assim ainda me surpreendo com os tempos deles. Porque a gente preocupa sempre com algumas coisas, não é? Será que já devia isto ou aquilo? Passa-nos pela cabeça e depois eu penso, deixa correr um pouco. E de facto, ela é por cliques. Eu não me lembro, e ela é pequenina ainda, eu não me lembro quando é que lhe tirei a fralda ou quando é que ela não me lembro. Foi completamente orgânico. Eu não me lembro dela ter feito um xixi nas cuecas uma vez, porque não me lembro do processo de desfraldar sequer, não me lembro. E isso dá-nos uma perspectiva completamente diferente. E não sei se sou melhor mãe ou pior mãe dela, sei lá, a pessoa vai evoluindo. Já desisti de me tentar catalogar em boa mãe ou má mãe. Isso, é isso. Porque isso é um jogo para perder. E também cada vez mais acho que nós só vamos saber no final do campeonato. E não é por ela ser fofinha ou segura ou destemida que eu me vou avaliar como boa mãe ou má mãe, porque vai haver sempre umas quantas coisas por dia que eu vou me sentir super culpada e vai haver outras tantas em que eu vou encher o meu coração de alegria porque tenho aquela recompensa do sorriso dela ou dela saltar a dizer estou tão... Não, até ela estava, sei lá, do nada. Tu és a melhor mãe do mundo, hoje foi um dia ótimo. E eu, para mim era terça-feira à noite, eu tinha o jantar atrasado, sabes? Era só um dia normal e depois aparece aquilo assim. Então, eu acho que não, já saí desse binómio e acho que devemos todas sair, mesmo. Acho que nos devemos refletir, no sentido de estamos a ser fiéis a nós próprias e àquilo que queremos ser, e devemos olhar para os nossos filhos com um olhar atento e perguntar-lhes à medida que eles vão crescendo, estás bem, precisas de alguma coisa, ouvi-los, pedir desculpa quando falhamos. Eu acho que quando já temos filhos adolescentes temos que estar disponíveis para isso, porque... E não são? Sim, há muita coisa que a gente achou que estava a fazer bem e que eles... Eu lembro-me daquele dia em que... eu achei que estava tudo ok, mas pronto. Portanto, eles irão sempre fazer terapia, certamente. Claro. Que não seja pelas mesmas razões que nós fazemos, porque aí significa que evoluímos. Claro. Mas temos que saber viver com isto, de sermos suficientemente boas. E isso é um alívio. Isso é um alívio, porque isso é uma pressão que eu acho que nós podemos ir tirando de cima de nós próprios. E
e saber que o que nos toca é amar os nossos filhos, é responder-lhes da maneira melhor possível, estar disponíveis para o erro, estar disponíveis para perceber que é impossível prevenir o erro na sua totalidade e também perceber que, sei lá, às vezes sentimos que falhamos redondamente, mas ao mesmo tempo também é preciso falhar muito para isto ser assim, sei lá. Mas em qualquer caso a vida é tão imprevisível, A vida é não há receitas. E eles são pessoas, eles têm o seu processo, eles não são mimetizações dos nossos atos. Não. Eles têm o seu processo. Ainda bem que não, e ainda bem. E têm que aprender as suas coisas, e na adolescência nós deparamos com isto, que é, mas porquê, não é? Porquê é que vais fazer aquilo? E no entanto eles fazem e sofrem e aprendem como nós também fizemos, e isso se calhar não diz nada de nós enquanto mães. O que diz de nós enquanto mães é que estamos aqui. Exato. Não, temos ainda muito essa coisa da tabula rasa em que nós vamos escrever o que nós acharmos que é correto. E até se calhar pode funcionar no primeiro ano, assim, mas nem por acaso não. Os bebês depois são outra coisa, né? Nunca sai aquilo que nós achamos que iriam ser e depois é uma grande lição de humildade quando eles vão crescendo, tu percebes. Fiz o melhor que podia e eles agora estão a fazer o seu caminho e vão descobrir-se, e é aquela questão também de se descobrirem coisas que eles importam e que ficam com eles e que são o seu património, e coisas que eles fazem questão de fazer ao contrário, porque é também através da oposição que se cresce e se delimitam e se tornam pessoas diferentes de nós. E essa oposição, lá está, eu acho que nós não podemos ver como algo contra nós, mas como parte do processo de crescimento, não é? E isso é, sei lá, a minha filha de 5 anos hoje pela primeira vez vestiu umas calças em 6 meses, os últimos 6 meses recusava-se a vestir calças, porque no entender dela era assim, não queria. E eu tentei, até porque tinha uma gaveta cheia de calças de ganga e leggings e tudo, deixei, e ontem ela disse, olhei em volta e todos estavam de calças de ganga, eu quero usar também. E não foi nada que eu tenha feito, e quer dizer, uma coisa tão inocente, mas é o processo dela, é a identidade dela, não está em nada dependente de nada que eu tenha feito. E é só um vislumbre do que vai ser, não é? À medida que vão crescendo, amplificado. Aquelas coisas parecem random, de onde é que isto veio? E vem deles. Sim. Voltando aos bebés, e para terminar, o que é que tu fazes nas tuas consultas aqui no Centro do Bebé? Então, as minhas consultas são consultas que são sessões, não é? Em que os pais vêm com várias questões, podem ser questões porque o bebê chora muito e não conseguem entender o porquê, ou não conseguem acalmar o bebê, ou no fundo que se aplica a tudo. Aquilo que eu faço é um trabalho conjunto de entendimento da história do bebê, da história da família, da observação do bebê e de percebermos o motivo do bebê. E esse é um trabalho conjunto com os pais. E isto aplica-se ao choro, ao sono, a comportamentos específicos, como por exemplo bebés que não aceitam mudar a fralda, bebés que choram em determinadas situações muito específicas e que os pais querem tentar entender o porquê. E então o meu trabalho é esse. No que toca ao sono, concretamente, que é um grande fator para os pais chegarem, o meu trabalho nos últimos 15 anos tem sido observar bebés, tentar entendê-los e depois fazer uma ligação com aquilo que é um estudo aprofundado da fisiologia, dos mecanismos de neurorregulação, e então muito no desenvolvimento de estratégias de regulação sensorial, fisiológica, para termos o bebê num estado de... Por isso é que falo tantas necessidades do cuidador, porque eu posso ter as estratégias mais completas, mais neuroreguladoras para aquele bebê. Se os cuidadores não estiverem também eles regulados e satisfeitos e com prazer, não vai funcionar. Então é uma intervenção na família. Então, no que toca ao sono, a regulação das estratégias para adormecer, níveis de cortisol diminuídos, prevenção do despertar, tudo isso. E no que toca ao choro também, o choro inconsolável, as cólicas,
Tenho aqui na Clínica Nova tenho uma hipótese de trabalhar com imersão na água com os bebés recém-nascidos, para fazer reparação também através da parte toda que a água nos permite, enquanto meio que promove um toque, é um toque muito suave, muito orgânico, não precisamos estar a fazer massagens e que eu, lá está, não gosto muito de mãos em cima dos bebés. Então, sessões terapêuticas de relaxamento, estou disponível para o que os bebés e os pais precisarem, basicamente é isso. E portanto te encontrar aqui no centro do bebê.pt. Sim, exatamente. Ok, olha, adorei a conversa, obrigada. Acho que podemos ficar. Daria para falar muito mais. Em tudo o que estavas a dizer, eu já vi abrir assim, sim, temas que se podiam ramificar, mas pronto, também não podemos. Continuamos a nossa conversa já. Continuar depois, em breve. Também. Obrigada, linda. Obrigada.